A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui em mais um Atos 8. Sejam muito bem-vindos. Vamos louvar e exaltar ao Senhor nessa noite, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Declarar ao Senhor nessa noite. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará, Senhor. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre,
Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eterno. Queridos, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez no projeto da Igreja Batista da Lagoa, intitulado Atos 8. Entendes tu o que lês? É um projeto que visa tão somente estudarmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Portanto, assim, eu gostaria de entrar essa noite na sua casa, no seu lar, aonde quer que você esteja, te convidando para que você possa abrir no livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos fazer assim um estudo, versículo a versículo, fazendo uma análise sucinta, teológica, para que você entenda bem. Mas antes, eu gostaria de convidar você nesse instante para que você pudesse orar comigo. Fecha teus olhos, deixa a sua Bíblia do seu lado já aí, para que a gente possa depois acompanharmos juntos e aprendermos juntos aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer falar ao nosso coração nessa noite. Querido Deus, Paizinho amado, obrigado por esse momento assim sucinto de privilégio de podermos estar na Tua presença, ouvir e compartilhar dessa Tua palavra. Te pedimos que tão somente Tu nos conceda sabedoria, Tu nos conceda assim discernimento para entendermos a Tua palavra e a coragem de, uma vez impactado pela Tua palavra, diante da mensagem que o Teu Espírito Santo quer nos trazer nessa noite, tenhamos a coragem de fazer a aplicação dessa palavra viva. Te pedimos que nesse instante, Pai,
Tu possas assim entrar em cada casa e Tu possas abençoar cada irmão, cada ouvinte dessa Tua palavra. A Tua palavra nos exorta e diz que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em Teu nome, Tu te farias presente. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado como Tu estás nessa noite trabalhando em nossos corações, em nossas mentes. Recebe o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E é o que nós te pedimos, te agradecendo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Gênesis, no capítulo 37. É um capítulo interessante e eu chamo a sua atenção porque ele faz a abertura do 37, ele faz a abertura da última sessão do livro de Gênesis, que vai de 37 a 50, onde ele vai tratar exclusivamente da história de Jacó e de todos os seus descendentes. Pela primeira vez, aqui vai estar tratando do patriarca Jacó, a sequência, como ele passará a ter seu nome mudado para Israel, e a formação de todos os sucessores do patriarca Jacó, os seus 12 filhos que formarão aí os 12 patriarcas, as 12 tribos, formando aí a nação santa, o estado de Israel, o antigo reino de Hebreu. Portanto, assim, a história ela é muito interessante, porque o ponto de partida do capítulo do Gênesis 37, de 1 a 4, ele vai falar primeiro sobre a intriga na família de Jacó. O segundo ponto de esboço desse capítulo 37, ele vai trazer em cena os sonhos de Jacó, de 37, 5:11, e depois o atentado dos irmãos de José, seguido o momento em que José é vendido por seus irmãos, e esse capítulo 37, ele vai terminar com a tristeza de Jacó, 37, a partir do versículo 29 a 36. É uma saga interessante, convido você a estar com sua Bíblia aberta, para que a gente possa junto fazer esse estudo, versículo a versículo. Ele começa aí, no primeiro momento, versículo de 1 a 4, de 37, ele começa falando do tempo em que a família de Jacó já estava necessariamente habitando a terra de Canaã. E já no versículo 1, ele começa a falar na aparição de José, o filho amado de Jacó, e ele diz que a narrativa é que ele se encontrava com aproximadamente 17 anos de idade, e ele apacentava os rebanhos de Jacó juntamente com todos os seus irmãos. E aparentemente os irmãos não agiam muito corretamente, porque se vocês pegarem aí no escrito bíblico, a partir do versículo 2 e 37, ele mostra que José, apacentando as ovelhas, o rebanho do patriarca Jacó juntamente com seus irmãos, todas as noites, quando ele se recolhia ou quando ele retornava da jornada, às vezes de 30 dias, 60 dias afastado da casa do pai, ele trazia todas as notícias ao seu pai. Era como se ele fizesse um relatório e mostrava ao pai as más notícias. O texto bíblico em si, ele não explica se ele fazia isso por iniciativa própria ou se até mesmo a pedido do pai. Embora essa possibilidade de ter sido a pedido de Jacó me parece a melhor abordagem de acordo com os historiadores e com os teólogos. E a Bíblia também relata nessa primeira passagem de 1 a 4 de que Jacó amava profundamente diante de todos os seus filhos homens, que eram em número de 12, ele amava muito mais José
de que todos os demais irmãos. E é muito curioso você ver essa relação que a Bíblia fala, porque diz que parece que Jacó está repetindo o mesmo erro que foi cometido pelo pai Isaac e justamente Rebeca, que um amava mais um filho, o outro amava mais um filho, e que provocou aquela intriga, aquele desentendimento familiar. O que vai repercutir no fato de fazer com que Jacó pudesse ficar bastante tempo, anos fora, de uma certa forma, fugindo de uma ameaça de morte do seu irmão Esaú. A saga e a história parece se repetir. Aquilo que foi visto lá no Gênesis, no capítulo 25, versículo 28, me parece que volta a se repetir. E o fato é que José, me parece que, por ser o filho amado do pai, o pai, de uma certa forma, o fazia de forma proeminente, provocando intriga e, de uma certa forma, provocando o ciúme dos demais irmãos. A Bíblia relata que, em determinado momento, por apresentar um favoritismo diante de José, ele fazia questão de mostrar isso e deixar claro diante dos demais filhos, dos outros 11 filhos. Diz que ele faz uma túnica. Essa túnica ela tinha uma forma especial, diferente, seja no tecido e seja também na cor, o que já diferenciava e mostrava como José ele era preferido diante dos seus irmãos. Então, o fato de José ser o filho preferido, o fato de José ser de fato o querido do pai, e ao mesmo tempo esse filho, todas as vezes que estava apacentando o rebanho do pai com os irmãos, quando ele chegava, a primeira coisa que ele corria, ia lá aos braços do pai, abraçava e ele passava todo o relatório. Isso começou a deixar claro uma certa provocação. E essa provocação e essa ciumeira, ela vai se intensificar, se você puder me acompanhar aí, a partir do versículo 5 até o 11, na medida em que José, ele é tomado por um espírito de revelação de Deus, da parte de Yahvé, que dá a ele sonhos. E esses sonhos também acabará se tornando uma outra causa do desdém, da ciumeira e, de uma certa forma, do ódio e da intriga que vai passar a existir por parte dos outros irmãos. A Bíblia relata, e se você acompanhar, eu queria fazer essa leitura, no versículo 11 ele diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso, e odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Percebam que já a partir do versículo 1 ao versículo 4, já existia uma forma de intriga provocada porque o irmão era um dedurador. Tudo o que eles faziam, e não tinha um comportamento muito legal, ele relatava ao pai. Depois, além disso, esse foi escolhido de uma forma diferenciada mesmo, com uma túnica. E agora ele mostra um comportamento que para os irmãos era considerado intragável, não suportável. Ele começou a dizer ter tido sonhos. Nesses primeiros sonhos, ele diz que sonhou com os irmãos no campo, e depois que faziam a colheita, o feixe deles se posicionou de pé. Perceberam isso? E os 11 outros feixes
que na verdade aí representariam cada um dos seus irmãos, se inclinavam para venerá-lo. Não ficando restrito a esse sonho, veio o segundo sonho. José diz que viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. Novamente, José vai e chama os seus irmãos, e aí seu pai também toma conhecimento de que esse sonho, ele era um sonho diferenciado, a ponto, nesse caso, dos irmãos o repreenderem mais uma vez, e o próprio pai, Jacó, também se incomodar e fazer uma pergunta para ele. E o próprio Jacó lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Lembrando aqui que quando ele fala a mãe nesse exato momento, já não era necessariamente a sua mãe. José era filho de Raquel. E, na verdade, Raquel já tinha morrido. Em Gênesis 35 ele mostra isso daí, lá a partir do versículo 16 e 20. A mãe a qual ele se refere era a madraça, a primeira esposa de Jacó, de nome Lia. Tá? E vejam, obviamente que os dois sonhos destacam a mesma mensagem. José teria uma posição proeminente, uma posição de destaque na família da aliança. Ele teria um papel que seria de garantir a sementezinha justamente de Davi. Ele iria garantir que Jesus pudesse nascer da descendência de Judá, que veria a descendência do rei Davi, que haveria de vir a descendência do rei Jesus. A repetição dessa mensagem, inclusive, indica que o seu cumprimento seria inevitável. E apesar, por exemplo, de Jacó questionar, afirmando: olha, terei eu, a sua mãe e os seus irmãos que servi-lo, mas esses sonhos, ele trazia consigo um princípio da revelação de Deus, daquilo que na posteridade viria a acontecer com Jacó, seus filhos e as 12 tribos de Israel. Na verdade, seria a revelação de uma profecia de que aconteceria com uma grande seca, que vocês verão na sequência do capítulo 38, 39 até 50, que vai assolar a região de Canaã, a região da Palestina. E não seria uma seca qualquer, era uma seca providencial. De fato, tudo aconteceu conforme Deus revelou a José e seus sonhos, conforme eu disse, que vocês verão nos capítulos seguintes. Apesar de José questioná-lo, a Bíblia fala que José ainda assim tinha a exata noção daquilo que estava falando, porque era uma revelação de Deus. E o seu pai também já sabia mais ou menos o que iria acontecer, no sentido de que ele não estava inventando e ele não estava assumindo um ar de vaidade, de se posicionar sob a autoridade do seu pai e também dos seus irmãos, porque o próprio Jacó sabia de como Deus tinha agido na vida de Jacó quando ele estava na casa de Labão, a forma como Deus foi misericordioso, multiplicando os bens, o protegendo e o trazendo de volta, como vai trazer a região de Canaã. Queridos, é muito interessante que Jacó considerava o caso consigo mesmo. Isso quer dizer que, secretamente, ele continuava a ponderar sobre o significado dos sonhos de José. A partir do versículo 12, 24, nós temos o terceiro ponto básico do Gênesis 37, o atentado dos irmãos de José. Observe que os irmãos começaram a odiá-lo, porque ele dedurava,
Os irmãos começaram a odiá-lo por ver que o pai preferia ele, não fazia questão de mostrar que não tinha essa preferência de amar mais esse garoto do que os demais, e depois porque ele começou a se mostrar como aquele que seria o revelador de sonhos, e sonhos esses que mostrava de uma certa forma que todos os demais irmãos iriam se submeter à sua autoridade. E a partir do versículo 12, ele diz assim: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta os irmãos o rebanho de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, lhe perguntou: que procuras? Respondeu-lhe: procuro meus irmãos. Disse-me: onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhes o homem: foram-se daqui, pois ouvir dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo ele numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Percebam que me parece que aquela abertura do Gênesis no 37, no versículo de 1 a 4, de que o José, ele era um dos elementos, um dos filhos que fazia o relatório constante dos seus irmãos, que os irmãos, eles não só tinham uma vida um tanto quanto errante, por isso que talvez o pai o confiasse muito mais no próprio José, e o papel de José também estava um tanto quanto delineado diante do seu pai, o patriarca Jacó, que era de trazer notícias, saber como era o procedimento deles. Seria aquele agente secreto, não muito secreto, porque era revelado, e os irmãos sabiam como José tinha um procedimento de dedurá-los. Observem aí, a partir do versículo 12, que o patriarca Jacó vai fazer a mesma coisa. Olha, os seus irmãos foram a Siquém pastorear o rebanho. E eu gostaria que você se dispusesse para que pudesse ir a Siquém, que estava aproximadamente aí 80 quilômetros da cidade de Hebrom, aonde estava a casa do patriarca Jacó. E a narrativa fala e deixa claro que José se dispõe: pois não, pai, eu estou aqui. Por isso que o pai talvez o amasse muito mais, apesar de considerar de uma forma um tanto quanto não muito lícita, porque se havia provocado intriga, desavença entre Jacó e Esaú, porque um preferia um e o outro preferia outro, que a gente já viu que isso não é correto no seio de uma família. Isso não deve ser feito por você amar mais o mais velho ou amar mais o caçula em detrimento da filha ou em detrimento do filho do meio. A necessidade que temos como pais de amarmos os filhos dentro da mesma condição e nos policiarmos para que assim não possamos mostrar preferência por nenhum dos filhos, amá-los sem distinção. Percebam o contexto seguinte: você vai lá e você vai me trazer notícias dele. Aquele garoto, José, de pronto se coloca lá à disposição e resolve seguir a determinação do pai. Diz que ele chega à região aonde possivelmente os irmãos poderiam estar, Siquém, procura e não acha os seus irmãos, o rebanho era grande, e ele estava errante, diga-se passagem, perdido,
até que ele avista lá um moço, e ele conversa com o moço: olha, você não viu aqui os 11 homens, garotos, pastoreando um rebanho grande? Só, olha, não estão mais aqui, estão a 20 quilômetros de distância. Segundo aí os teólogos dizem que a região de, ele fala aqui de, deixa me ver rapidinho aqui, de Datã, era aproximadamente 20 quilômetros a mais. E ele vai, e à medida que aquele garoto ele vai se aproximando do rebanho, os irmãos começam a identificá-lo. E me parece que, como vocês viram a narrativa, a recepção não era legal. Lá vem aquele indivíduozinho que diz ser o receptor, o revelador de sonhos. E eles começam a tramar: olha, vamos fazer o seguinte, não dá mais para aguentar esse cara, esse queridinho aí do papai, esse filhinho do papai, esse filhinho da mamãe. Vamos eliminar esse cara, porque ele vai ver os nossos erros cometidos e vai levar para o nosso pai. Fazem um plano, maquina o mal. Observe como intrigas da família acabam se tornando campo fértil para as sementes de Satanás, para as sementes da discórdia, da intriga, para a divisão familiar. O quanto é importante o pai e a mãe educar os filhos, não só nos princípios e no caminho do Senhor, mas impedir, por exemplo, que uns recebam mais ou um tratamento diferenciado. Que todos recebam o mesmo carinho, o mesmo tratamento, igualdade em tudo, para que eles possam se desenvolver com equidade, com educação, para que possam desenvolver a saúde mental dos filhos e eles consigam desenvolver-se seguros, voltados para servir a Deus com inteireza de coração. Planejam. O que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos jogá-lo em uma das cisternas. Quando ele fala cisterna, você já sabe que o que é que eu encontro dentro de uma cisterna? Água. Nós vamos jogar ele lá, Esse garoto morreria aí com certeza de afogamento, de frio. E depois nós vamos pegar a túnica desse garoto e nós vamos matar um cabrito, um bode, pegar o sangue dele e vamos dizer para o pai que ele foi morto por um animal selvagem. Logo que essa trama ela teria aí uma consequência para eles, mas era visto para todo efeito esse atentado contra José como providência de Deus para aquilo que de fato iria acontecer no futuro, a qual eu já falei para os queridos, que seria a questão da seca. A partir do versículo 21, 22, entra em cena Rúben, o irmão mais velho. Na ausência do pai, ele assumiria a autoridade do patriarca, de liderar os seus outros irmãos, e ele faz uma intervenção: peraí, não vamos jogá-lo dentro de uma cisterna com água, vamos jogar dentro de uma cisterna sem água. A tentativa de Rúben, segundo a narrativa e os teólogos, era de que ele tentava, de uma certa forma, salvar o seu irmão para devolvê-lo com vida ao seu pai. Mas o fato é que os irmãos pegam o José, jogam ele dentro de uma cisterna seca e, coincidentemente, local dessa região geográfica em que havia essas cisternas, onde eles estavam arrebanhando o rebanho de Jacó, era uma região que passava uma rota de comércio conhecidíssima, e por ela haviam caravanas tanto dos ismaelitas ou então dos medianitas, Todos esses povos e tribos eram da descendência também de Abraão, com a futura esposa, justamente, tanto com Agar, os ismaelitas,
quanto com a mulher que Abraão casa-se após a morte de Sara. Eles se aproximam e um dos irmãos tem uma ideia: então vamos fazer o seguinte, para não matá-lo, vamos vendê-lo como escravo por 20 moedas de prata, vamos vendê-lo para esses comerciantes, nos livramos dele sem a necessidade de matá-lo. A caravana se aproximam, negociam e fazem a troca desse irmão por 20 moedas de prata. É muito interessante porque alguns teólogos, eles chegam a fazer a relação dessa venda, da questão da traição e do papel que nesse caso José iria representar como o salvador do povo diante da seca vindoura que estava sendo anunciada por intermédio dessa revelação dos sonhos, de que quem iria salvar o povo hebreu da fome e da morte, para que pudesse vir a sementezinha de Davi, do qual por meio dele viesse o Messias, o Salvador da humanidade. Há uma relação então entre a traição dos irmãos de José, vendendo por 20 moedas de prata, assim como vai acontecer lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 15, quando Jesus também foi vendido por 20 peças de prata, se tornando o Salvador da humanidade. Queridos, José é vendido e a caravana o leva. Uma providência de Deus, mostra que Deus tem um controle de todas as coisas, de que Deus é atemporal, de que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe todas as coisas, tem poder para prever e atuar na vida nossa, sem que tenhamos o conhecimento daquilo que está acontecendo agora. O que Deus quer revelar e como Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida. Muito interessante, porque Deus revelando, preparando alguém que parece que foi vendido, que vai ser humilhado, separado do seu pai, que vai se tornar escravo e que lá na frente esse indivíduo vai sofrer perseguições por parte de uma mulher, que vai para um calabouço, mas que no final Deus mostra o seu projeto de salvação, de atuação na vida de um povo, salvando da fome, quando Deus tem o controle daquilo que parece que para nós vai ser ruim hoje, mas que Ele vai revelar como bênção em nossas vidas e na vida dos nossos no futuro ou até mesmo no presente. Essa caravana de comerciantes midianitas, ismaelitas, eles levam José e José vai ser vendido como escravo para um comandante da guarda do exército egípcio de nome Potifar. E é muito interessante que ele vai ser vendido e ele, no caso, vai ganhar a confiança desse capitão. Vocês vão ver a partir do versículo 31, o capítulo 38, 39 em diante até os 50. Aguardem aí os estudos que vocês vão ficar assim muito conscientes daquilo que Deus quer trazer à sua vida e também à minha vida. E é muito interessante porque depois que eles fazem isso e que José vai ser vendido a Potifar, os irmãos de José pegam o rebanho, retornam à casa e a notícia me parece que não é das melhores. E os últimos versículos, o quinto ponto do estudo de Gênesis 37, que vai do versículo 29 a 36, vai mostrar a tristeza de Jacó. A palavra diz que Jacó ficou profundamente entristecido e lamenta por vários dias, guardando o luto da suposta morte de José.
E o que é que nós podemos perceber como lição para nossas vidas? José ficou triste. Percebemos que perdeu um filho, o suposto filho perdido, o filho amado, o mais amado. Percebemos que quando educamos de forma desigual os nossos filhos, provocamos intrigas, fazemos com que haja adoecer da saúde mental dos nossos filhos. Esse estudo nos chama a sua atenção, pai, mãe, você que tem filhos, que tem filhas, a mostrar uma responsabilidade de educar com equidade, com decência, com igualdade, amando os filhos de forma igual, não mostrando diferenciamento de tratamento, nem de amor. Esse estudo e esse momento de concretização do capítulo 37, ele mostra também que um escravo que aos olhos nossos poderia despertar da parte de José um ódio profundo dos seus irmãos, ele vai trazer um ensinamento muito grande de que José confiava em Deus, a ponto de ter as revelações e a intimidade com Deus, a tal ponto que ele vai transformar tudo que parecia ruim, tudo que parecia intriga, tudo que parecia em sofrimento, no final em redenção. Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: talvez a situação que você possa estar enfrentando hoje seja, aos olhos humanos, a mais absurda possível. Talvez você possa dizer: eu não seria merecedor desse sofrimento, eu sou justo, eu sou dizimista, eu sou fiel. Poxa, os ímpios estão lá com emprego, com futuro, etc. tal, enquanto que eu estou sofrendo, sendo traído, conforme José, sendo preso, sendo acusado de calúnia, de assédio sexual, que é a história que vai continuar, mas que o estudo do capítulo 37, e que vai apontar para os demais, mostra que Deus tem o controle de todas as coisas, que a história de José não terminaria numa traição, não terminaria dentro de um poço, de uma cisterna seca, não terminaria sendo apenas um escravo vendido pelos próprios irmãos, traído, e não terminaria numa prisão. Mas o que vai mostrar é que esse indivíduo se tornaria governador do Egito e que por meio dele salvaria os israelitas, os hebreus, o seu pai, os seus irmãos da fome e da destruição. Deus está no controle de tudo. Isso você pode ter a certeza. Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar assim falando ao seu coração como falou ao meu coração nessa noite por meio desse estudo. Que Deus possa estar sendo a providência em tua vida daquilo que você acha que está tudo desestruturado, daquilo que você acha que não está bem, que não anda segundo aquilo que você planejou e ser merecedor como servo de Deus. Eu quero te falar de uma coisa: aquilo que pode estar sendo trágico nesse instante terá um término feliz. Eu diria para você: nenhuma história, absolutamente nenhuma história de um filho de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, terminará mal. Nenhuma história, toda a história terminará com a promessa da ressurreição, de que todos nós nos encontraremos com o Pai e o contemplaremos face a face, com o corpo glorificado. Essa é a promessa de Jesus para você. Que Deus te abençoe. Eu queria te convidar nesse instante para que você pudesse fazer a última oração, essa oração de fé,
nesse instante. Se você está aí com alguém, abraça ele na sua casa. Você está com um amigo, não sei, com quem quer que esteja esse instante, participando desse momento de estudo, dá as mãos a ele. Fecha teus olhos, entra no trono da graça e agradece a Deus pela sua vida. Não questiona, agradece pelo sofrimento, louva a Ele, porque Deus ainda revelará a sua vontade, a sua vida. Ora comigo nesse instante. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos falaste essa noite de forma profunda. Abriste, Senhor, nossas mentes para entendermos a Tua vontade. Mesmo, Senhor, que estejamos passando por dificuldades, mesmo, Senhor, que a situação tenha sido de traição, de perda de alguém, mesmo que eu tenha tudo para chorar, mesmo que eu tenha tudo para lamentar e reclamar, Senhor, eu quero Te dizer muito obrigado por entender que na oração do Pai Nosso, Tu nos ensinastes a orar e a dizer: seja feito a Tua vontade. Por isso que eu quero Te dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade se eu perdi o meu emprego. Seja feita a Tua vontade, Senhor, na vida da minha mãe, mesmo doente, não sei o final. Seja feita a Tua vontade, Senhor, em qualquer que seja a circunstância da minha vida. Eu sei que não é fácil falar isso, dizer isso, quando eu estou prestes a perder um filho, quando eu estou prestes a perder a minha mãe. Mas eu quero Te dizer, Senhor, nessa noite, que eu creio no Teu poder. Eu creio, Senhor, que Tu estás no controle. Eu creio, Senhor, no ensinamento da Tua oração do Pai Nosso, quando Tu disseste para que nós pudéssemos confiar, porque a Tua vontade é soberana, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade, Senhor, é o melhor para a minha vida e o melhor para a vida de todos aqueles a qual possa estar sendo atingidos por qualquer que seja, Senhor, a situação. Toma, Senhor, a minha vida em Ti, e eu deposito a minha confiança em Ti, e eu ainda o louvarei na presença do meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela forma com que falastes numa narrativa tão simples, mas nos trouxestes assim um ensinamento de grande profundidade. Em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer por cada vida, por cada pessoa que essa noite Tu pudesses tocar. É oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida irmã, muito bom tê-lo conosco. Receba um abraço caloroso do nosso pastor, o pastor Miguel. Tem feito um trabalho, diferenciado, e ele estende o convite a você que está me ouvindo essa noite a nos fazer uma visita. Você pode entrar no Instagram da Igreja Batista da Lagoa e você vai encontrar todos os capítulos, estudos, desde o 1 até o 36. Se você perdeu um capítulo anterior, você pode entrar lá, no Instagram, você pode entrar no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Batista da Lagoa, aqui em Recife, na Lagoa do Araçá, e você acompanhar. E também está sendo convidado a participar de um pequeno grupo multiplicador. A nossa igreja tem um projeto belíssimo, como a Igreja Multiplicadora, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que ama, que tem buscado os princípios do cristianismo primitivo, e uma igreja que está para servir. Como diz o nosso pastor Miguel o tempo todo, é uma igreja para fora, para servir.
que você seja abençoado, receba o meu abraço, não é? Eu sou o professor que está nessa noite aqui de História, estando com vocês, Elias Nascimento. Um grande abraço, fica com Deus. O teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que